Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Bruno Martins de Física e no quadro de hoje, Resumo Enem, nós vamos aprender ou relembrar alguns conceitos básicos sobre campo elétrico. Na aula de hoje nós vamos ver o que é um campo elétrico, como calcular a intensidade de um campo elétrico, como verificar sua direção, seu sentido, entre outros conceitos. E ao final da aula nós vamos resolver alguns exercícios para fixar bem esse conteúdo. Beleza? Então, se você busca aí compreender um pouco mais sobre os conceitos aí envolvendo campo elétrico, vem comigo. Então, pessoal, para a gente entender o que é um campo elétrico, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aqui, vou pegar aqui a canetinha, nós temos aqui uma região do espaço qualquer, tá? Representada aqui por essa figura, uma região qualquer do espaço. Aí, bem aqui na região central, existe uma carga elétrica. O valor dessa carga elétrica, se é positivo, negativo, enfim, neste momento não nos interessa saber, tá? É apenas importante nós sabermos que aqui, nesse ponto, existe uma carga elétrica fixa, tá? Ela não está se movendo, não está se movendo. Essa carga elétrica que está fixa nesse ponto, eu vou chamar de Qzão, tá ok? O que acontece? Quando essa carga elétrica está neste ponto, todos os outros pontos em sua volta, até uma distância x, tá? Nós vamos estudar melhor mais adiante por que até uma distância x. Todos os pontos, olhem, todos os pontos dessa região, eles vão estar sobre a influência de natureza elétrica, provocado por quem, Bruno? Provocado por essa carga Qzão aqui, tá? Essa carga aqui, Qzão, que eu chamei de Qzão, ela é chamada de carga geradora. O Qzão é chamado de carga geradora. Mas por que, Bruno, carga geradora? Carga geradora porque ela vai gerar o campo elétrico em sua volta, tá bom? Eu não consigo enxergar a olho nu esse campo elétrico, tá? Então não tem como eu saber, olhando assim, se naquela região existe ou não um campo elétrico ali. Se vai ter uma carga de natureza elétrica que vai gerar esse campo. Não tem como eu saber. Ah, professor, então como eu posso então saber se ali naquela região está sob a influência de uma carga elétrica? Boa pergunta, tá? Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos pegar uma outra carga de valor conhecido, tá? E colocá-la nessa região, tá? Essa carga que nós vamos chamar de Qzinho, vai estar nesse ponto aqui, tá? O Qzinho, nós temos aqui o Qzão, que é a carga que gera o campo, e nós temos aqui o Qzinho. A partir do valor conhecido dessa carga, se ela é positiva ou negativa, enfim, eu consigo verificar se nessa região aqui existe um campo elétrico, ou seja, se nessa região tem uma carga elétrica que está gerando esse campo que vai provocar a interação com essa carga Qzinho. Essa carga Qzinho é chamada de carga de prova ou carga de teste. Como o próprio nome diz, ela é que vai testar, ela que vai comprovar se naquela região existe ou não um campo elétrico. Como que ela vai fazer isso, Bruno? A partir do momento que você coloca ela nesse ponto, ela vai passar a interagir por meio da força elétrica. Lembra lá da lei de Coulomb? Força elétrica, ó, Fe, força elétrica, claro que você lembra, tá? Se eu tenho aqui duas cargas de natureza elétrica que possuem uma carga elétrica, separadas por uma distância d, elas vão começar a interagir uma com a outra. Uma força elétrica irá surgir entre elas. Então, essa carga de prova, Qzinho, ela vai passar a interagir.
ou ela vai ser atraída, ou ela vai ser ter uma natureza repulsiva. Depende do sinal dela e do sinal da carga geradora, tá? Então, vamos recapitular. Um campo elétrico nada mais é que uma região do espaço, tá? Uma região determinada do espaço que está sob a influência de natureza elétrica de uma carga geradora, que eu chamei de quesão. Bruno, se eu tirar essa carga geradora dali, vai ter campo elétrico? Não. Para existir esse campo elétrico, eu preciso de uma carga de natureza elétrica que provoque essa interação de natureza elétrica com todos os pontos ali em sua volta. Beleza? Como eu posso comprovar, testar se ali existe ou não um campo elétrico? Colocando uma carga teste, uma carga de prova de valor, de sinal conhecido, tá? Essa carga vamos chamar de Qzinho. A partir do momento que eu coloco essa carga Qzinho a uma distância D, ela vai, a partir daí, ela vai ter uma interação de natureza elétrica, uma força elétrica entre essas duas cargas. Agora a pergunta, se eu colocar essa carga teste aqui nesse outro ponto, será que nesse ponto vai existir campo elétrico? Neste ponto aqui que eu desenhei, não. Por quê? Porque somente essa região aqui, que está na figura, que está sob a influência dessa carga geradora. Então, não são todos os pontos que vão estar sob a influência da carga geradora. São determinados pontos, tá? Que vão estar sobre a sua influência, tá bom? Ó, essa região aqui rachurada é a região de influência da carga quesão sobre carga quesão, que é a carga geradora, tá? Sobre a carga de prova Qzinho, beleza? Compreendemos bem? Vamos recapitular melhor? Vamos deixar isso de forma escrita? Como que nós podemos fazer isso? Olha aqui, ó. Então vamos definir. O que é o campo elétrico? Tá? Anota aí. É uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, que é a carga geradora ou também conhecida como carga fonte, beleza? Tal que uma outra carga, tá? Uma carga de prova, Qzinho, ao ser colocada num desses pontos que está sob a influência dessa carga geradora, tá? Fica sujeita a uma força de atração ou repulsão, depende do sinal dessas cargas, exercida pela carga fonte, beleza? Então, ó, olha aqui, se eu tenho aqui uma carga geradora, uma carga fonte positiva, por exemplo, ela pode ser negativa também, eu coloco toda essa região aqui vai estar sob a influência dela. O que acontece? Quando eu coloco uma carga de prova, por exemplo, num sinal negativo, que ele pegou o exemplo, quando ele está dentro dessa região, ele vai passar essa carga de prova Qzinho, ela vai passar a interagir com a carga fonte. Neste caso, vai ser uma força de atração, porque positivo com negativo vai se atrair. Mas observe, se essa carga teste for colocada fora dessa região de influência da carga geradora, nesse ponto não vai existir campo elétrico, tá? Porque não está sob a influência da carga geradora esses dois pontos aqui. Tranquilo? Então, o campo elétrico é uma região do espaço que está sob a influência de uma carga geradora de natureza elétrica, tá bom? Professor, essa interação eu não consigo ver ela a olho nu, certo? Eu não consigo ver essa força não é de contato, tá, pessoal? É igual, por exemplo, a força de atração gravitacional. Quando você pega o objeto e solta ele, existe o quê? Existe uma força que vai atrair esses objetos para o centro da Terra. Essa força é denominada força peso, tá? Que é provocada pela aceleração gravitacional. Você vê o objeto caindo, tá? Mas não vê essa interação, não vê essa força
que está ali. É a mesma analogia para o campo elétrico. Quando você coloca a carga teste aqui nessa região, você vai observar ela interagindo, tá? Seja se atraindo ou de natureza de repulsão. Mas você não vai conseguir enxergar essa força ali, tá bom? É por isso que existem algumas formas de calcular a intensidade desse campo elétrico, tá bom? Então, pegamos bem o conceito de campo elétrico? Show de bola? Tranquilo? Beleza, então vamos prosseguir. Pessoal, agora a pergunta que fica é: Bruno, beleza, entendi o conceito ali de campo elétrico, tá? De carga geradora, entendi a diferença de carga geradora para carga teste, mas tem como calcular a intensidade desse vetor campo elétrico? Boa pergunta. É claro que tem, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Quando uma carga de prova, Qzinho, é colocada em um ponto do espaço e sofre uma ação de uma força F, dizemos que, por definição, a razão dessa força F, que é uma força de natureza elétrica, e a carga teste é igual ao módulo do campo elétrico naquele ponto. Ok? Então, uma forma bem simples de calcular o campo elétrico numa determinada região é saber a razão da força elétrica entre a carga prova e a carga teste, tá? Dividido pelo valor dessa carga teste. Observe o seguinte, extremamente importante, tá? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, então ele tem intensidade, ele tem direção e ele tem sentido, beleza? Assim como a força elétrica, o campo elétrico também é uma grandeza vetorial, belezinha? Então, olha que equação relativamente simples, senhores. Então, o campo elétrico, que é representado pela letra E, campo elétrico representado pela letra E, vai ser igual à razão da força de interação entre a carga geradora e a carga de prova, a carga teste, dividido, né, por quem? Pela carga teste que foi colocada ali naquela região. Belezinha? Tranquilo? Fácil, né? Bruno, mas qual que é a unidade de medida de campo elétrico? Fácil saber, né, pessoal? Força é dada em quê? Em newtons, não é? Carga é dada em quê? Em coulomb. Então, num sistema internacional de unidades de medida, nós temos que a unidade de medida de campo elétrico é newton por coulomb. Tranquilo? Beleza? Bruno, estou olhando aqui, estou vendo o seguinte. Essa força elétrica aqui é lá da lei de Coulomb? Isso, é lá da lei de Coulomb essa força elétrica. Lembra como calcula a força elétrica entre duas cargas? Vamos relembrar aqui, ó. O que acontece? A lei de Coulomb, o que ela fala para a gente? Ela fala que nós temos aqui uma constante eletrostática do meio na qual se encontram essas partículas, que vai multiplicar o módulo das cargas, Q1 e Q2, por exemplo, tá? Dividido pela distância entre elas, tá? A distância entre elas elevado ao quadrado. Belezinha? Lembrou? Lembrou, né? Então, a força elétrica, ela é determinada pela lei de Coulomb, que é essa equaçãozinha. Então, o que acontece? Em alguns casos, o exercício, ele vai te fornecer direto já a força elétrica entre essas duas partículas e você vai dividir pelo valor da carga teste, fácil. Mas nem sempre isso vai acontecer. Ele pode te dar a distância entre as partículas, a carga geradora e a carga teste, tá? Dizer qual o meio que elas se encontram. Na maioria das vezes, nós trabalhamos com o meio constante eletrostática do vácuo, tá bom? 9 vezes 10 elevado a nona, o valorzinho lá que nós não podemos esquecer, beleza? Então, você calcula essa força elétrica entre essas duas partículas eletrizadas e volta para essa equação e usa esse valor dividindo aqui com o valor da carga teste. Belezinha? Tranquilo? Suave. Mas
Esse trabalho todo, fazer duas contas, será que realmente é necessário fazer essas duas contas? Calcular a força elétrica entre essas duas partículas, voltar para cá e para aí sim dividir o valor do Qzinho? Dá para a gente resumir isso aqui, né? Beleza? Vamos ver como que a gente pode resumir essa equação? Pessoal, essa equação, tá? Adiantei um pouquinho aqui, só para a gente verificar essa analogia. Observe o seguinte. Como calculo o campo elétrico? Força elétrica dividido pela carga de prova, certo? Essa força elétrica, ela é da lei de Coulomb, é lá da lei de Coulomb, perfeito? O que que elas nos falam? Que nos fala que é a constante eletrostática do meio, carga geradora, carga teste pela distância ao quadrado. Beleza? Isso tudo dividido pela carga teste. Observe o seguinte, senhores. Observe aqui comigo, ó. Olhem aqui, tá? Deixa eu pegar uma cor aqui. Essa vermelho mesmo. Observe que essa carga geradora aqui, esse Qzinho, ele cancela com esse outro Qzinho aqui. O que sobra para mim, então, professor? Sobra essa equaçãozinha aqui para gente, pessoal. Então, o campo elétrico, ele nada mais é do que a razão da força elétrica pela carga teste. Se o exercício dá já a força elétrica, show de bola, só fazer a divisão. Mas se o exercício não te dá o valor dessa força elétrica, você precisa ter esse valor em mãos. Você, então, tem a lei de Coulomb, pode utilizá-la, mas para facilitar a nossa vida, nós podemos já usar direto essa equação, que ela vai dizer que o campo elétrico é igual o valor da constante eletrostática do meio, na maioria das vezes o vácuo, vezes o valor da carga geradora do campo, o valor da carga geradora do campo, dividido pela distância ao quadrado. Bruno, que distância é essa? É a distância entre a carga geradora e a carga teste ou qualquer outro ponto que esteja sob a influência desse campo elétrico, tá? Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui uma região do espaço, eu tenho aqui uma carga geradora, tá? Qualquer, ó, vou pegar aqui outra cor, qualquer ponto dessa região, ela vai estar sob a influência dessa carga geradora. E eu posso calcular a intensidade desse campo elétrico em cada ponto desse por meio dessa equação. Eu vou saber qual é o meio que está envolvendo ali, o valor da carga geradora e a distância entre a carga geradora e o ponto que eu quero determinar a intensidade do campo ali. Beleza? Então, nós temos duas equaçõezinhas bem simples. Essa aqui, que não vou precisar calcular a força elétrica separadamente. E nós também temos essa aqui, que é mais simples, que se o exercício já te dá o valor da força elétrica, é só dividir aqui pela carga teste. Show de bola, tranquilo. Já aprendemos como calcular a intensidade do vetor campo elétrico, beleza? Só para relembrar, pessoal, ó, carga elétrica é dada em Coulomb, tá? Tanto a carga elétrica fonte como a de prova é dada em Coulomb. E a distância, que é o D, ela é dada em metros, tá bom? Estudo no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Show de bola? Tranquilo? Entendeu? Beleza? Então, vamos prosseguir. Então, vou voltar um pouquinho aqui agora. Já sabemos como calcular a intensidade. Mas, Bruno, você falou o seguinte para mim, que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Sim, eu falei que é uma grandeza vetorial. E que ele depende do módulo, que é a intensidade. E nós já aprendemos a calcular esse módulo. Sim, nós já aprendemos. Mas está faltando duas coisinhas, não tá? Direção e sentido. Como que eu posso saber a direção e o sentido do campo elétrico? Não é difícil, quer ver? Vem comigo. Olhem aqui, pessoal. Campo elétrico de uma carga pultiforme fixa. Só para a gente relembrar, pultiforme, pessoal, a maioria dos exercícios vão começar assim. Uma carga geradora pultiforme se encontra, tananana. Essa palavra aí, pultiforme, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que essa carga tem dimensões desprezíveis frente ao meio na qual ela se encontra,
tá bom? Nessa situação não vai influenciar em nada dos nossos cálculos, tá? Só para a gente ficar atento, né? Essa palavra frutiforme, que você pode, meu Deus, o que significa isso? Será que isso vai alterar ou não o meu cálculo? Não, não vai alterar. É apenas dizendo que é uma carga de dimensões desprezíveis frente ao meio na qual ela se encontra. Belezinha? Tranquilo. Então, nós temos dois valores de possíveis cargas, certo, pessoal? Nós podemos ter um valor de carga positivo, o valor da carga geradora positivo ou negativo, beleza? Primeira coisa, pessoal, o vetor campo elétrico e o vetor da força elétrica, eles sempre têm a mesma direção. Então, se o campo elétrico está, por exemplo, na horizontal, a força elétrica também estará na horizontal. Se o campo elétrico está na vertical, por exemplo, a força elétrica também estará na vertical. Então, a força elétrica e o campo elétrico sempre têm a mesma direção. Belezinha? Não vamos esquecer disso. Se lá no exercício ele te perguntar a direção do vetor campo elétrico, você pode te informar que é a mesma direção da força elétrica. Beleza? Então, já sabemos como calcular a intensidade do campo, sabemos como verificar a direção do campo, falta agora saber o sentido desse campo elétrico. Beleza? Então, vamos lá agora. Pessoal, por convenção, quando nós temos uma carga geradora positiva, ou seja, maior do que zero, por convenção, esse campo elétrico ele é de afastamento. Observem aqui, ó. Observem aqui. Quando a carga geradora ela é positiva, esse campo elétrico ele é de afastamento. Quando essa carga geradora ela é negativa, quando ela é menor do que zero, esse campo elétrico ele é de aproximação. Beleza? Isso tudo é por convenção, tá bom, pessoal? Então nós temos que ter em mente. Carga geradora positiva, o campo ele é de afastamento. Carga geradora negativa, o campo elétrico ele é de aproximação. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Bruno, e o vetor da força elétrica, né? O F aqui. Qual vai ser, né, a direção, o sentido dele, né? A direção é a mesma do campo elétrico. Qual será o sentido dele? Aí irá depender do valor da carga teste, tá? Do sinal da carga teste que for colocado naquela região. Por exemplo, vamos analisar lá. Se a carga geradora ela é positiva, tá? O campo eu já sei que vai ser de afastamento. Se a carga teste também for positiva, o que vai acontecer? Positivo com positivo vão se repelir, tá? Então, a força elétrica, ela também vai ser de repulsiva. Então, observem que, neste caso, a força elétrica e o campo elétrico, eles têm a mesma direção para todas as situações e também tem o mesmo sentido, tá, pessoal? Então, ó, observem o seguinte, aqui está dizendo aqui embaixo para gente, ó, pessoal, olha que bacana, ó. Se a carga geradora, presta atenção, se a carga geradora, neste caso aqui que nós estamos analisando, é positiva, né? Se neste caso a carga teste é maior do que zero, se neste caso a carga teste é maior do que zero, tanto a força elétrica como o campo elétrico, eles têm o mesmo sentido. Já possuem a mesma direção, eles vão ter também o mesmo sentido. Belezinha? Observe aqui agora o seguinte, pessoal. Ó, observe o seguinte agora. Olha esse outro exemplo aqui, ó, para a gente comprovar essa primeira parte. Quando o campo elétrico, a carga geradora é negativa, o que acontece? O campo elétrico ele é de aproximação, certo? Já sabemos isso. Se a carga elétrica teste for positiva, o que acontece? Negativa com positivo se atraem. Observem que eles têm o campo elétrico e a força elétrica
possuem a mesma direção e o mesmo sentido nesse caso, tá bom? Então, comprovando que nós estamos dizendo aqui, ó, sendo que maior do que zero, sendo que maior do que zero, Qzinho no caso, tá? A carga teste, F, que é a força elétrica, e E, que é o campo elétrico, tem o mesmo sentido. Olha aqui os dois exemplos possíveis que nós vimos. Beleza? Mas e se esse valor da carga elétrica teste for negativo? O que acontece? Vamos observar aqui, ó. Então, se eu tenho a carga geradora positiva, eu já sei que o campo elétrico é de afastamento, certo? Se a carga elétrica teste for negativa, positivo com negativo vão se atrair. Observem, tem sentidos opostos. Tem a mesma direção, mas possuem sentidos opostos. Olha aqui esse outro exemplo aqui. Agora, ó, com a carga geradora negativa. Carga teste negativa. O campo elétrico, como a carga aqui é geradora negativa, é de aproximação. E a carga teste, como ela é negativa, também negativo com negativo, eles vão se repelir. Então, eles têm sentidos opostos. Então, o que você pode tirar disso tudo? Que quando a carga teste for menor do que zero, ou seja, for negativa, o vetor campo elétrico e a força elétrica possuem sentidos opostos. Possuem a mesma direção, mas possuem sentidos opostos. Beleza? Então, ó, só para a gente finalizar aqui. Carga geradora positiva, campo elétrico é de afastamento, tá? Vai se afastar. Carga geradora negativa, campo elétrico se aproxima, beleza? Não vamos esquecer disso. Quando a carga teste é positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido, assim como a mesma direção. E se, no caso, a carga teste for negativa, o campo elétrico e a força elétrica vão possuir a mesma direção, mas sentidos contrários. Beleza? Anota aí para você não esquecer mais. Beleza, pessoal. Vimos aí. Agora, acabamos de ver a direção e o sentido do campo elétrico. Então, agora nós já sabemos determinar a intensidade do campo, a direção e o sentido desse campo elétrico. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Aqui, só para a gente facilitar a visualização aqui, tá, pessoal? As linhas de força, tá? As linhas de força, que é como é chamada essas linhas aqui, quando o campo, tá, é gerado com uma carga positiva e quando é gerado com uma carga negativa. Observem que essas linhas de força, quando o campo elétrico é gerado com uma carga positiva, ele é de afastamento. E quando é gerado uma carga elétrica negativa, ele é de aproximação. Belezinha? Não vamos esquecer mais disso aí. Tranquilo? Show de bola. Então, vamos prosseguir. Isso aqui é a parte que nós já discutimos, certo? Vim aqui primeiro para a gente fazer toda a análise lá de como calcular a intensidade do campo elétrico, tá? Agora, uma coisa extremamente importante. Bem parecido com a análise lá de força elétrica, lá da lei de Coulomb, tá? Então, vou escrever aqui a equação que nós temos para o campo elétrico. Então, vamos lá, ó, que vai depender da distância, certo? Então, nós temos aqui o campo elétrico, ok? Ele vai ser igual à constante eletrostática do meio, na maioria das vezes vai ser o vácuo, vezes a carga elétrica geradora do campo, dividido pela distância ao quadrado. Distância do que, Bruno? A distância da carga geradora até o ponto do espaço que você quer calcular essa intensidade do campo. Qual é a intensidade do campo ali naquele ponto, beleza? O que nós vamos ver aqui agora? Análise gráfica. Tá? Extremamente importante para a gente. Observe o seguinte. O gráfico representa a intensidade do vetor do campo elétrico criado por uma partícula eletrizada, que é a carga geradora, em função da distância. Então, nós temos aqui o valor do campo elétrico no eixo Y e no eixo X o valor da distância.
Observem que esse gráfico vai ser uma hipérbole. Bruno, por que que vai ser uma hipérbole? Pessoal, devido à distância ser ao quadrado. Olhem aqui. Beleza? O que que isso quer dizer, pessoal? Então, vou pegar aqui, ó. Se eu tenho aqui uma região do espaço, ok? Vou pegar uma outra cor aqui pra gente. Eu tenho uma carga geradora Qzão aqui, ok? Pessoal, quanto mais distante um ponto estiver, quanto mais distante um ponto estiver dessa carga geradora, menor vai ser a intensidade desse campo naquele exato ponto, tá? Menor será a sua intensidade naquele ponto. Então, se eu tenho aqui, vou colocar aqui um ponto 1, aqui, vou mudar a cor aqui. Eu agora aqui vou pegar um ponto que eu vou chamar de ponto 2, ok? A distância do ponto 2 até a carga geradora aqui, ela é menor do que a distância da carga geradora até o ponto 1. Tá? Observe que eu estou falando de ponto 1 porque não tem carga teste ali. Tá? Não precisa necessariamente ter. Eu posso calcular a intensidade ali do campo, neste caso, sem a necessidade de ter uma carga teste ali. Tá bom? Nós podemos observar por meio da equação que quando a distância entre o ponto e a carga geradora ela diminui, a intensidade do campo elétrico ela aumenta. Então, quanto menor essa distância aqui, maior a intensidade do campo elétrico. Tá bom? Beleza. Outra coisa, ó. Quando essa distância ela é cada vez maior, agora vamos apagar aqui, tá? Vamos reescrever aqui a equaçãozinha aqui, ó, que é o quê? A carga e a distância ao quadrado. Agora vamos ver aqui, ó. Vamos ver, pegar outra corzinha aqui da caneta. Se essa distância ela for aumentada, se a distância ela for aumentada, essa intensidade desse vetor campo elétrico ele vai diminuir, tá? Então aqui eu vou redesenhar aqui novamente. Se eu tenho aqui uma região aqui de uma carga geradora, se eu tiver um ponto cada vez mais distante da carga geradora, a intensidade desse vetor campo elétrico ele vai diminuindo. Bem parecido com o conceito lá da lei de Coulomb de força elétrica, né? Quanto mais próximas estão as cargas, maior a força de interação entre elas. Quanto mais distantes estão essas cargas, menor será a força de interação entre elas. É a mesma analogia para cá, tá? Quanto maior for a distância entre a carga geradora e um ponto qualquer do espaço que eu tiver, menor será a intensidade desse campo. Ou seja, chegou um momento que, se eu tiver aqui, por exemplo, um ponto qualquer aqui nesse espaço, tá? Fora dessa região que está sob a influência da carga, o vetor campo elétrico neste ponto aqui, ele é nulo, porque a carga elétrica geradora não está influenciando ali. Beleza? Tranquilo? Olha o que acontece, então, olhando para o gráfico, pessoal. Olha aqui. Se eu tenho uma distância D, o campo elétrico aqui, ele é E. Ok? Agora, observe o seguinte. Se eu dobrar essa distância, se eu dobrar ela, aumentar, olha o que acontece com o vetor campo elétrico. Ele vai diminuir. Ok? E se eu agora, ao invés de dobrar, eu diminuir pela metade, por exemplo, essa distância entre o ponto e a carga geradora. Olha o que acontece. Olha aqui o que acontece. O campo elétrico ele aumenta a sua intensidade. Nunca esqueçam que a distância está ao quadrado, beleza? Extremamente importante isso aí para a gente. Não esqueça que a distância ela está ao quadrado, beleza, pessoal? Então, se eu traçar os pontos aqui,
com essas informações, eu vou ter o quê? Uma hipérbole. Tranquilo? Show de bola? Entendemos? Tranquilo. Então, ó, pessoal, só para a gente estar concluindo essa parte aqui. É importante salientar que a existência... Olha, isso aqui é extremamente importante, pessoal. É importante salientar que a existência de um campo elétrico em um ponto não depende da presença da carga de prova naquele ponto. Assim, existe um campo elétrico em cada um dos pontos, embora não haja carga de prova em nenhum deles. Professor, então por que a necessidade da carga de prova? Pessoal, a carga teste ou carga de prova, ela serve para eu identificar que naquela região existe um campo elétrico. Então, eu pego ali a carga de prova, coloco naquela região. Se ela passar a interagir naquela determinada região, eu sei que ali tem um campo elétrico, ou seja, tem uma carga geradora ali, beleza? O que nós temos que atentar é o seguinte: o campo elétrico, ele existe sem a força elétrica. Lembra que a força elétrica, ela só vai existir quando tiver interação entre duas partículas eletrizadas. O campo elétrico, ele não depende de duas partículas eletrizadas, ele depende apenas de uma, depende apenas da carga geradora. Então, pode ter alguns exercícios que podem induzir você ao erro, alguns exercícios teóricos, tá? Em relação a esses conceitos. Ah, só existe campo elétrico se tiver força elétrica? Muita calma nessa hora. Respira e pense. Um campo elétrico é uma região de espaço que depende apenas da carga geradora. Ele não depende da carga de prova. Então, existe campo elétrico sem a existência da força elétrica. Mas não existe força elétrica sem a existência do campo elétrico. Isso é meio que lógico, né? Por quê? Se eu tenho aqui duas partículas, elas vão passar duas partículas eletrizadas, vão passar a interagir. Cada partícula dessa vai gerar o seu próprio campo elétrico. Então, vai ter o campo elétrico ali também, ok? Então, a força elétrica não existe sem o campo elétrico, mas o campo elétrico existe sem a força elétrica. Belezinha? Show de bola? Tranquilo, né? Suave na nave. Observe o seguinte, outra coisa, ó. Outra unidade de medida de intensidade do campo elétrico que vocês podem eventualmente encontrar em alguns exercícios do Sistema Internacional de Unidades é o volt por metro, tá? Então, volt por metro também é uma unidade de medida de campo elétrico, assim como Newton por Coulomb. Tranquilo? A intensidade, direção e o sentido dependem do ponto do campo, é aquilo lá que nós estávamos estudando, né? Lembrando, quanto mais distante, menor a intensidade do campo. Quanto mais próximo da carga geradora, maior essa intensidade, tá? Do ponto. Da carga que produz o campo e do meio que a envolve. Tá aqui a equação. O meio que envolve, que é o K, na maioria das vezes vai ser quem? O K do vácuo. A carga geradora e a distância entre o ponto e a carga geradora. Tranquilo? Beleza? Tranquilo então, pessoal. Aí, para a gente estar finalizando essa parte teórica e fazer alguns exercícios para fixar bem o conteúdo para você, observe o seguinte: campo elétrico de várias cargas pultiformes. Agora, pessoal, eu não tenho apenas uma única carga geradora, eu tenho várias. Lembrando que cada carga elétrica, ela gera o seu próprio campo elétrico, tá? Então, ó, observe aqui o exemplo, pessoal. Se eu tenho um ponto aqui, um ponto qualquer, peguei um ponto qualquer aqui dessa região. Esse ponto, ele está sob a influência do campo elétrico, neste exemplo, de três cargas. Q1, que é positivo, Q2, que é negativo, e Q3, que é positivo. Pode ser qualquer outro sinal, tá, pessoal? É apenas um exemplo. A pergunta é: qual é a intensidade do vetor campo elétrico neste ponto P aqui? O que nós vimos até agora era quando eu tinha apenas uma carga geradora e um ponto ali. Nós estudávamos a interação entre essa carga geradora e aquele ponto ali. Como que nós podemos determinar, neste caso, quando eu tenho várias cargas geradoras, a intensidade do campo elétrico naquele ponto? Não é difícil, observe o seguinte:
As cargas Q1, Q2 e Q3 originam separadamente os vetores do campo elétrico, E1, E2 e E3. Tranquilo? Então, a carga 1 vai gerar o campo 1, a carga 2 o campo 2, a carga 3 o campo 3. O vetor campo elétrico resultante, que vai ser... Por que leva esse nome resultante? Porque sobre esse ponto tem a interação de várias cargas, mais de uma, tá? Pode ser 2, 3, 4, 5, ou seja, então o resultado disso vai me dar um único valor que vai estar atuando nesse ponto P aqui do espaço, beleza? Então vamos lá. O vetor campo elétrico resultante, E, é a soma vetorial, dos vetores campos elétricos, E1, E2 e E3, que as cargas vão originar de maneira separadamente no ponto P. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a interação do campo elétrico da carga 1 com esse ponto P. Eu tenho, lembrando, ó, tem a distância aqui, tá? Cada uma aqui vai ter uma distância X. Depois eu vou calcular a interação desse ponto P com a carga geradora 2. Depois, a interação desse ponto P com a carga geradora 3. E o campo elétrico resultante, nada mais, nada menos, será que a soma vetorial de cada uma dessas intensidades. Aí eu vou somar lá o E1 mais o E2 mais o E3 mais o E4 e assim sucessivamente. E eu vou ter o vetor campo elétrico resultante sobre esse ponto P. Beleza? Vejam que não é complicado. Vou usar a mesma equação lá. Em alguns casos eu tenho algumas manobras algébricas que eu vou ter que fazer mais, tá? Mas aí é a matemática que você aí deve estar atento. Belezinha? Show de bola? Tranquilo? Suave? Então, vamos fazer alguns exercícios simples para a gente fixar bem esse conteúdo. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo eu chamo de exemplo de aplicação direta, tá? Que eu vou pegar a equação e vou fazer uma aplicação direta dela nesse exemplo aqui, beleza? Então, vamos lá. O exercício lá da Mackenzie, ele fala o seguinte para a gente. Vou pegar aqui uma canetinha. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pultiforme, Qzão, 2,7 microcoulomb. No vácuo, ó, o valor do vácuo aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, tá? Então, o que ele está pedindo aqui para gente? Para eu calcular a intensidade do campo elétrico, a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto que está situado a 3 milímetros dessa carga geradora, que tem esse valorzinho aqui para gente. Então, vamos lá, pessoal. Vou desenhar aqui no cantinho uma situação só para a gente observar. Então, eu tenho uma carga aqui, geradora, uma carga Qzão. Qual o valor dessa carga? Observem o seguinte, pessoal, muita calma nessa hora. 2,7 micro. Lembra lá do valor? Lembra, claro que você lembra. Então, vai ficar 2,7 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ok? Então, esse 10 a menos 6 é esse valor aqui do Mi. Beleza? Tranquilo? Então, eu tenho essa intensidade, eu tenho o valor dessa carga geradora aqui. Pessoal, em um ponto qualquer aqui, vou pegar, por exemplo, dizer que esse ponto esteja aqui, está situado esse ponto a uma distância de 3 milímetros. 3 milímetros. Ai, 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 ai. Então, vamos lá, ó. Vamos só para a gente colocar aqui, ó, retirando os dados. A distância D, ela vai ser igual a 3 milímetros. Gente, será que eu posso trabalhar com esse valor em milímetros aqui? Não, né? Como nós vimos anteriormente, no Sistema Internacional de Unidades, a distância ela tem que ser dada em metros. Então, eu vou ter que converter esse valor de milímetros para metros. Bruno do céu, não lembro como faz isso. Pessoal, nós temos que lembrar que 1 metro, ele é igual
a 1000 milímetros. Ou seja, cabem 1000 milímetros dentro, cabem 1000 milímetros dentro de 1 metro. Então, como que eu vou fazer para converter esse valor de milímetros para metros? Basta dividir por 100, ou, perdão, basta dividir por 1000, como está aqui, tá? Então, eu vou pegar esse valorzinho aqui, 3, e dividir por 1000. Por que por 1000? Porque dentro de 1 metro cabem 1000 milímetros. Belezinha? Compreendemos? Então, beleza. Pessoal, o que vai acontecer aqui? 3 dividido por 1000. É a mesma coisa, pessoal, que eu fazer isso aqui. 3 vezes 10 elevado a menos 3. Menos 3 metros. Belezinha? Então, eu peguei esse 3 e dividi por 1000. Passei de milímetros para metros. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Tá ok? A letra não sai muito bonita aqui não, pessoal. Mas a gente tenta, né, compreender aqui. Beleza, pessoal. E eu tenho um valor aqui do meio, que é o vácuo, que o valor do K é de 9 vezes 10 elevado à nona. Tranquilo? Então, vamos lá. Como que eu posso resolver essa equação? Qual das equações eu vou utilizar? Tem duas, né? Quais são elas, pessoal? Observe aqui comigo, fazendo aqui no cantinho. Ó. Eu tenho que é da força elétrica, certo? Dividido pelo valor da carga teste. E eu tenho essa outra equaçãozinha aqui, ó. Tá? Que é o valor da constante eletrostática do meio, vezes o valor da carga geradora, dividido pela distância elevada ao quadrado. Beleza? Então, eu vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Nessa situação, estudante, qual das duas eu vou utilizar? A equação 1 ou a equação 2? A equação 2, né? Analisando os dados que foram fornecidos pelo exercício, eu vou utilizar a equação 2. Então, vamos lá resolver? Vamos lá resolver. Então, vamos lá. Olhem aqui. Então, eu tenho aqui que o campo elétrico, ok? Vai ser igual à constante eletrostática do meio, que vai ser o quê? 9 vezes 10 a nona. Então, vai lá. 9 vezes 10 elevado à nona. Que multiplica quem? O valor da carga geradora, que é lá, ó, aqui que nós vimos. 2,7 vezes 10 a menos 3. Tá, a menos 6, perdão. Menos 3 é a distância, né? Então, aqui elevado a... Pegando aqui a canetinha. Elevado a menos 6, beleza? E isso tudo dividido pela distância, que é 3 vezes 10, agora sim, elevado a menos 3. Lembrando, não podemos esquecer que tudo isso é elevado ao quadrado. Aí nós vamos fazer agora matemática. Agora matemática, pessoal, não tem muito mistério, tá? Nós temos que relembrar, é extremamente importante, lembrar os conceitos lá de notação científica, operações com notação científica, tá? Se você tem dificuldade nessa parte, recomendo fortemente você dar uma estudada sobre esses conceitos, beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho aqui, então, o E vai ser igual, ó, 9, ou veja aqui que eu tenho uma multiplicação de notação científica. O que eu faço? Multiplico as bases, somos os expoentes. 9 vezes 2,7, isso aqui vai me dar um valor de 24,3. Vezes 10 elevado a quantos, pessoal? Multiplica-se as bases, somos o expoente. 9 com menos 6, isso aqui me dá 3 positivo. Isso tudo dividido por... Eu tenho uma potenciação de notação científica. O que eu faço? Pego 3 e vou elevar normalmente ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Vezes 10. Agora presta atenção. Eu vou pegar esse expoente de dentro e vou multiplicar pelo expoente de fora. É multiplicar. Eu não vou elevar o 3 ao quadrado aqui também, não. É uma multiplicação, tá? Então, menos 3 vezes 2 vai me dar menos 6.
Beleza? Compreendemos? Show. 24,3 dividido por 9 recai aqui de novo, né, pessoal? O que eu multipliquei por 9, depois eu dividi por 9, então vai me dar o seguinte. Que aqui eu vou ter, então, vou voltar no 2,7 vezes 10. Agora presta atenção. Divisão de notação científica. Divide-se as bases normalmente e subtrai os expoentes. Vou até fazer aqui uma cor diferente. Então, vou pegar o expoente de cima, 3, menos 6. Menos com menos, mais. Então, isso aqui vai me dar e vai ser igual a 2,7 vezes 10 elevado a 3 mais 6, 9. Qual que é a unidade de medida de campo elétrico? Newton por Coulomb. Belezinha? Analisando aqui, qual a alternativa correta que vai ser? Vai ser a letra E. 2,7 vezes 10 elevado a 9 Newton por Coulomb. Beleza, estudante? Veja com o exercício de aplicação direta, mas fique sempre atento nas unidades de medida. Se você não tivesse convertido aqui para metros, o seu resultado seria totalmente diferente, tá bom? E não se esquecer de levar ao quadrado aqui, porque muitos estudantes esquecem desse pequeno, importante detalhe, tá? E se você tem dificuldade de trabalhar com notação científica, é extremamente importante você recorrer aos conceitos anteriores e estar relembrando ou aprendendo como trabalhar com notação científica. Belezinha? Show de bola? Vamos para o próximo? Então, vamos para o próximo exercício, que vai ser um exercício de análise teórica, tá? Eu sempre pego ali um exercício de aplicação direta, um exercício teórico para a gente tá fixando bem o conteúdo, beleza? Então, o exercício fala o seguinte: em um ponto do espaço. Então, ele pegou aqui, pegar aqui a caneta. Em um ponto do espaço. Afirmativa 1. Uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo? Pode existir campo elétrico sem que aí exista, né, força elétrica? Sempre que houver uma carga elétrica, ela sofrerá ação de uma força elétrica? Então vamos lá. Aí ele pede para usar C para as alternativas corretas e E para as alternativas erradas. Aí ele dá aqui quais podem ser as alternativas corretas. A, B, C, D ou E. Então vamos analisar uma por uma agora, pessoal. Então é o seguinte, deixa eu limpar aqui. Primeira afirmação, ó, uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo neste local for nulo, tá? Então vamos analisar ali com calma. Uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo naquela região for nulo. Pessoal, para ter força elétrica, eu preciso de duas partículas eletrizadas, não só de uma. Se naquela região não tem campo elétrico, o campo elétrico ali é nulo, significa o quê? Que eu não tenho uma carga geradora ali naquela região. Então, se eu pegar uma carga teste e colocar lá para saber identificar se ela vai interagir ou não, essa carga teste, ela vai passar a ser carga geradora. Por quê? Porque naquela região ali não existia campo elétrico, tá bom? Então, quando eu coloco ali essa carga teste para verificar se ali existe ou não um campo elétrico, essa carga teste, ela não vai interagir com nada e ela vai passar a ser a carga geradora do campo elétrico. Então, essa afirmativa, ó, uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo elétrico nela for nulo. Essa afirmativa está correta, tá, pessoal? Beleza? Se o campo elétrico ali é nulo, tá? Se o campo elétrico ali é zero, não vou ter a ação da força elétrica ali, tá bom? Tranquilo? Lembrando que não existe força elétrica sem campo elétrico. 2. Pode existir campo elétrico sem que aí existe força elétrica? Opa!
Opa, nós comentamos isso já anteriormente, tá? O campo elétrico, ele não depende da força elétrica para existir. O campo elétrico, ele depende apenas de uma única carga, que é a carga que vai gerar esse campo elétrico em toda a região ali em sua volta, tá? Então, essa afirmativa também é correta, tá bom, pessoal? Nós já discutimos bastante isso aí. E, por fim, o item 3, afirmativa 3. Sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá ação de uma força elétrica? Não necessariamente, né, pessoal? Se eu tenho uma única carga elétrica aqui, ó, sempre que houver uma carga elétrica, essa sofrerá a força de uma ação de uma força elétrica? Não. Se eu tenho apenas uma carga elétrica, não tem força elétrica, porque para existir força elétrica, eu preciso de duas cargas eletrizadas. Então, essa afirmativa 3, ela está errada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho C, C e E. Qual alternativa aqui que vai me dar? Alternativa aqui, ó, D, D de dado. Belezinha? Uma questão bacana, uma questão teórica. Se você não ficar atento, você pode estar errando. Lembre-se sempre, o campo elétrico não depende da força elétrica para existir, mas a força elétrica depende do campo elétrico para existir. Show de bola, tranquilo, suave. Então, vamos para o próximo exercício para a gente finalizar essa aula de hoje, beleza, senhores? Então, o último exemplo, né, de hoje é uma análise da equação, uma análise de uma situação. Tá? Então, nós vimos uma aplicação direta, nós vimos um exercício teórico, agora vamos fazer uma análise da situação que nós temos aqui. O que ele fala aqui? Ó? Uma carga elétrica pultiforme produz um campo elétrico de módulo E em um ponto do espaço que se encontra a uma distância D em relação à carga. Beleza. Ao dobrarmos, olha que informação extremamente importante, ao dobrarmos a distância entre a carga e o campo, devemos esperar que a relação entre o novo campo elétrico E', que ele chamou de E', e o campo elétrico E, que é o antigo, seja igual a... Então, vamos analisar. Muita calma nessa hora, pessoal. Então, o campo elétrico, eu sei, o seu módulo, ele pode ser calculado, tá? Por meio dessa equaçãozinha aqui, que nós já vimos. Beleza, professor, tranquilo. Nós discutimos que se eu aumento essa distância, diminui o valor do campo elétrico. Se eu diminuo essa distância, vou aumentar a intensidade do campo elétrico. Então, presta atenção, estudante, presta atenção. O valor para o campo elétrico E', nós vamos verificar o seguinte. Olha aqui. Então, o K, o meio é o mesmo. O valor da carga é o mesmo. A única coisa que foi alterada é que a distância agora é de 2D. Certo, pessoal? Ó, 2D. Não esqueçam que isso aqui tudo é elevado ao quadrado. Não se esqueçam disso, pessoal. Tá? Extremamente importante. Vamos fazer aqui agora. Como que vai ficar isso aqui? E' vai ser igual a K que multiplica Q, que é a carga geradora, dividido. Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado, lembrando que o D também é elevado ao quadrado, tá, pessoal? Não esqueça disso. D ao quadrado dá... Ou D ao quadrado vai dar D ao quadrado. Esse é o novo valor do campo elétrico E'. Só que ele quer saber a relação, né, do E' e o campo elétrico antigo, o campo elétrico E. Então, nós temos essas duas crianças aqui, ó, essas duas criaturas aqui para a gente analisar. O que eu faço aqui para ficar bem tranquilo para mim? Observe o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó, que eu estou circulando aqui, estou destacando. Isso aqui é o quê? Isso aqui não é o E? O campo elétrico primeiro que eu tinha? Isso aqui é o E, senhores. Olha como que posso escrever essa criança, então, pessoal. Olha lá que bacana. O campo elétrico E' vai ser quem? Vai ser o E, esse antigo campo que eu tinha, dividido, não esquece que aqui tem um 4, dividido por 4.
essa é a resposta do meu exercício. Que quando eu dobro a distância de um ponto em relação à carga geradora, esse campo, esse novo campo elétrico, ele vai ter a sua intensidade diminuída em 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque a distância ela é ao quadrado. Você poderia já fazer essa relação mais diretamente, que eu quis fazer passo a passo aqui, tá? Se você sabe que a distância é ao quadrado, e se você aumentou a distância, então se aumentou a distância, vai diminuir a intensidade do campo, naquele ponto, tá? Naquele ponto. Se é 2 vezes, então 2 ao quadrado é 4, então vai diminuir em 4 vezes, tá bom? Então, é um exercício que você tem que fazer uma análise da teoria, saber a relação da distância com o campo, né, em determinados pontos, e assim você faz tranquilamente, sem maiores problemas, essa questão aqui. Beleza? Então, a resposta aqui é que esse novo campo terá a sua intensidade diminuída 4 vezes em relação ao campo E, que é esse campo primeiro aqui que eu tinha. Tranquilo? Suave na nave? Tranquilo na lagoa? Espero que sim, tá? Nós, assim, finalizamos a resolução desses exercícios, né? E uma coisa importante aqui, pessoal, que a gente deve analisar também, que pode cair em algum vestibular, alguma prova externa, que o campo elétrico, para a sua existência, ele depende da carga geradora. Então, todos os pontos aqui vão estar sob a influência dele, certo? Mas, naquele exato ponto onde a carga geradora se encontra, nesse exato ponto onde a carga geradora se encontra, o campo elétrico ele é nulo, ele é zero. Por quê, professor? Devido às propriedades de natureza elétrica dessa carga. Então, o campo elétrico, nesse exato ponto onde a carga geradora está situado, o campo elétrico ali é nulo, mas em sua volta, tá? Em sua volta, esse campo elétrico ele é diferente de zero. Beleza? Isso que eu queria retomar aqui com vocês, que em algum exercício, uma prova externa, pode estar perguntando isso aí para você. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, tirado suas dúvidas, tá? Não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer a amizade aí, tá? De compartilhar com seu vizinho, vó, amigo, cachorro, irmão, enfim. Então, essa aula pode ajudar vocês aí a estar estudando em casa, nessa quarentena, né? Que não está tendo aula presencial, só aula online, aula remota, tá? Então, é um vídeo aí para vocês, uma aula, né, uma videoaula, para que você possa entender um pouco mais sobre esse conceito de campo elétrico. Beleza? Espero que tenha ajudado. Fique ligado que terão mais vídeos, beleza? E até a próxima, estudante. Vem comigo. Valeu, show!